Olá, você que vai me ouvir, vai assistir esse vídeo. Não sei quem será, mas quero dizer que você é bem-vindo, bem-vinda. Espero que Deus fale ao seu coração através do que vamos estar abordando. Quem me convidou para fazer este vídeo foi a Francis, através da diretoria, das esposas de pastores da nossa associação. E eu então me dispus a gravar este vídeo, principalmente para as esposas dos pastores da nossa associação. Mas quero dizer que todos que por acaso ouvirem serão muito bem-vindos. Eu me propus a falar sobre como reagimos diante das dificuldades. Eu creio que estamos vivendo um momento difícil, um momento onde temos passado por muitas dificuldades e seria interessante a gente ter um toque da palavra para saber como é que a gente pode fazer para avaliar como estamos agindo diante de tanta demanda, de tanta dificuldade que temos enfrentado. Espero que Deus fale ao seu coração de forma profunda. Este é o meu verdadeiro desejo, que você tenha um encontro com o divino durante a ministração deste conteúdo. Deixe-me apresentar, meu nome é Ildete, eu sou casada com o Vandeir, tenho 2 filhos, homens, o Humberto e o Vinícius. Os 2 já são casados, Humberto casado com a Juliana e o Vinícius com a Alicia. Ambos já são pais, Humberto tem 2 filhos, a Elisa e o Lucas, e o Vinícius tem um filhinho que é o Mateu. Já sou avó de 3, graças a Deus. E sou membro da Primeira Igreja Batista em Jardim das Embuias. Então vamos lá. Quando eu pensei em falar sobre isso, eu quero pedir que você, diante dessa pergunta, você pare, pegue um caderno, e se você não estiver com um caderno, pegue lápis, caneta ou para fazer anotações. E eu queria dar um desafio a você te perguntando, você tem passado por dificuldades? E você pode falar, mas Ildete, quem não tem passado por dificuldades? Todos passamos. Estamos no mundo e por estarmos neste mundo passamos por dificuldades. E uma segunda pergunta que eu queria te fazer é, como é que você tem agido diante das dificuldades? Qual a tua postura? Como é que você tem se portado diante das dificuldades? E lendo a história de Israel, nós percebemos que eles passaram por muitas dificuldades. Eles foram o povo de Deus, um povo escolhido, que foi chamado para andar com Deus, e nesta caminhada eles passaram por muitas dificuldades. E eu queria olhar com vocês para saber como será que eles reagiram diante dessas dificuldades. E junto com vocês eu quero avaliar parte dessa história, porque a história é grande, né? Mas parte dessa história e observar como é que eles reagiram e tirar algumas lições que nos ajude quando estivermos passando por dificuldades. E eu quero dar só rapidamente, eu creio que vários já conhecem as histórias, já contaram histórias e devem estar cientes de todas elas, mas eu quero começar com Abraão. Abraão, quando a gente fala dos pais da nação, começa com Abraão. Deus começou a humanidade muito antes de Abraão. Mas quando ele travou relacionamento com Noé. Noé foi desafiado a construir a arca, ali ele terminou com todo mundo e a sequência vem em Abraão. Abraão, ele então é o pai das nações, ele foi aquele que Deus comissionou para ser o pai de uma grande nação. E Abraão é chamado por Deus, em dado momento, ele estava na Babilônia, e ele falou, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou mostrar para você. E Abraão então é desafiado e ele entra ali num relacionamento com Deus, e ele enfrenta dificuldades, ele usa de algumas estratégias para vencer inimigos e vencer o medo. Enfim, você deve conhecer a história
de quando ele chega nas terras, o que ele faz. Ele até usa de uma mentira, falando que a mulher dele era irmã para se proteger, enfim. Eu não quero entrar nos detalhes, porque senão o nosso tempo fica muito longo. Depois vem Isaac, Jacó. Jacó é o pai das 12 tribos. E ali, através de Jacó, então, tem José. E José é o expoente que Deus usa, através da história, para cuidar do povo, para proteger o povo dele, para levar este povo em proteção para onde ele gostaria de levar. Depois de José, então, o povo vai para o Egito, fica no Egito durante muito tempo e eles prosperam. Eles eram escravos do Egito, mas é um povo próspero, é um povo abençoado por Deus, é um povo que tem a direção de Deus e Deus cuida desse povo. E aí nasce Moisés, tinha um decreto de Faraó para matar todos os meninos que nascessem por causa de como o povo de Israel era um povo próspero e eles querem matar todos os meninos, mas Moisés é protegido e é cuidado pelo faraó, pela mulher de Faraó e é levado para o palácio. Você conhece também toda essa história, não vou entrar em detalhes aqui, mas depois ele mora no palácio e chega um momento, depois, lá em Êxodo 2:15, com 40 anos, ele foge para Midian por conta daquela situação que ele matou o homem, e enfim, eu também não vou entrar no detalhe, depois se você quiser você pode ler se você não conhece a história. E Moisés, num dado momento, lá em Êxodo 3:10, ele é comissionado por Deus para tirar o povo de Deus do Egito, o povo de Israel, o povo de Deus que estava sendo escravo no Egito e que foi para o Egito com José, vamos lembrar disso, e lá eles ficaram por 430 anos. Então, diante desse desafio, Moisés aceita e se coloca na brecha para libertar os israelitas e levá-los para sair do domínio de Faraó e tirá-los de lá para prestar culto a Deus. Como será que o povo reagiu diante deste desafio e diante das dificuldades que tiveram para sair do Egito? Vocês acham que Deus já tinha feito algo em prol deste povo até aqui, até chegar nesse momento de sair do Egito? Ele ouve o clamor do povo e comissiona Moisés para tirá-los de lá. Mas ele levou o povo de Israel para o Egito para proteção, para que eles continuassem tendo a sua descendência. O que eu percebo, amadas e amados, não sei quem está me ouvindo, o que eu percebo é que a ideia, me parece que eles não reconheceram o que Deus já tinha feito por eles. Deus levou José para o Egito, como eu falei, na época da fome, e o povo, para que o povo tivesse suprimento. Deus conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, e Ele age na história em nosso favor. E às vezes a gente pensa que não, mas Deus age em nosso favor. Lá em Gênesis 47, de 1 a 6 e 12, através de José, o povo não só teve o suprimento com uma terra para viver, a fim de se livrar da fome por mais 5 anos que viria. E é muito interessante quando você avalia que terra era essa, chama Gozém, a terra de Gozém. E era uma terra separada por Deus, foi uma terra separada por Deus para que o povo lá estivesse. Essa terra era uma terra abençoada no Egito. E não morava nenhum egípcio junto com Israel na terra de Gozém. Deus preparou e Deus levou José a escolher essa terra para que o povo de Deus continuasse sendo guardado, protegido e próspero. É interessante a gente entender que Deus levou eles lá para serem prósperos. Na saída do Egito, vocês lembram das pragas? Não vou falar das pragas aqui, porque você já deve conhecer também,
Mas o que eu queria dizer é que em todas elas, o povo de Israel foi poupado. Não teve nenhuma que atingiu o povo de Israel. Os egípcios todos ao redor eram atingidos, menos a terra de Gozém. Coisa linda que Deus fez. Este povo tinha provas do verdadeiro cuidado de Deus por eles. Era real. Veja em Êxodo 13, 21, que Deus conduz o povo. O texto diz assim: durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar dia e noite, de dia e de noite. Coisa maravilhosa. A gente percebe várias ações de Deus, várias circunstâncias, Deus guardando, protegendo, mas eles não reconheceram o que Deus já tinha feito por eles. E você? Você tem provas do verdadeiro amor de Deus? Tem provas do que Ele já fez por você? Quando você olha para trás, você percebe que você reconhece o que Deus já fez por você? A exemplo do povo de Israel, nós temos a tendência de nos esquecer o que Deus já fez por nós. Você consegue enumerar o que Deus já fez por você, pela sua família, pela sua igreja, pelos seus parentes, pelos seus amigos? Você consegue ver, você consegue reconhecer o que Deus já fez? Queridas, queridos, não podemos nos esquecer o que Deus fez por nós. Jamais podemos nos esquecer. Não só para nos suprir de bênçãos espirituais, que são muitas as bênçãos espirituais. Se você não conhece as bênçãos espirituais que Deus derramou sobre a sua vida ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, leia Efésios 1 e perceba o que Deus fez, quais são as bênçãos espirituais. Mas não foram só essas bênçãos, não. Ele nos supre em todas as áreas de nossa vida. E nós devemos reconhecer que o nosso Deus tem cuidado de nós, que o nosso Deus, mesmo diante das dificuldades que nós temos enfrentado, Ele tem nos livrado, Ele tem nos amparado, e nós temos que reconhecer as grandes coisas que Ele tem feito por nós. Então, como é que nós reagimos diante das dificuldades? Reconhecendo o que Deus fez por nós. Não vamos fazer como o povo de Israel que não reconheceram, mas reconhecendo o que Deus já fez até aqui. Segundo, eu entendo assim que o povo de Israel, neste processo, eles esqueceram as promessas de Deus. Deus havia prometido a Abraão, Isaac, Jacó, que faria de Israel uma grande nação. Quando isso foi ameaçado, parece que o povo esquece das promessas. Diante de uma dificuldade, diante de um desafio, diante de uma circunstância adversa, eles retrocedem, parece que eles retrocedem e esquecem. Quando você lê o livro de Juízes, você percebe que um juiz temia a Deus, a nação prosperava. Via um outro juiz que não temia a Deus e a nação era isolada, era desfacelada. Então, perceba, nós não podemos nos esquecer das promessas de Deus. Tem promessas para a nossa vida. Quando enfrentamos alguma dificuldade, ou quando eles enfrentavam alguma dificuldade, os israelitas rapidamente se esqueciam da opressão que tinha deixado lá no Egito, deixado lá para trás. Achavam que seria melhor voltar para lá, achavam que seria melhor não ter saído de lá para servir ao Senhor. Lá eles eram escravos, eles não podiam adorar o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, e eles achavam que lá era um lugar melhor para eles. Muitos, por conta de não lembrar das promessas de Deus, são levados por qualquer vento, com qualquer dificuldade, com qualquer desconforto. E você pode enumerar algumas promessas de Deus para você? Quais são as promessas? A palavra de Deus é cheia de promessas. E nós, muitas vezes, através do sofrimento, das dificuldades, o que nós podemos fazer é nos apegar a ela. Pegar a estas promessas, pegar a palavra e pregar para o nosso coração essas promessas. A palavra de Deus fala que nós temos paz que excede o entendimento. Apropie-se dessa verdade, apropie-se dessa promessa.
o acréscimo de todas as coisas, comida, bebida e roupa. Por que andeis ansiosos? O seu corpo não é maior. Eu vou dar todas as coisas, basta cada dia o seu mal. Eu não cuido dos passarinhos do campo, eu não vou cuidar de você. Isso é palavra de Deus e nós devemos pregar isso para o nosso coração. Se você está passando por dificuldade e que essas dificuldades estão assolando o seu coração, lembre-se da promessa. Senhor, o Senhor me prometeu que não deixaria faltar a bebida, a água, a vestimenta, ou a comida, a bebida e a roupa. Senhor, o Senhor me prometeu isso, Pai. Conversa com Ele sobre isso. Ele prometeu descanso para o cansado. Você está cansada? Está fatigada? Está estafada? Vai até a cruz e fala assim, o Senhor prometeu descanso para o cansado. Eu estou cansada. Eu estou cansado. Eu estou vindo ao Senhor para encontrar alívio. Eu preciso renovar as forças, porque eu estou desgastado. Essa pandemia tem consumido as minhas forças, tem consumido, tem me exigido além do que eu sabia de internet, de tecnologia. Isso tem acabado comigo, tem me desgastado, perdi as minhas forças. Renova-me, Pai. O Senhor me prometeu renovar as forças ao cansado, e eu estou cansada, desgastada. Ânimo para as aflições, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, o Senhor venceu, como o Senhor venceu? Ajuda-me, Pai. Eu preciso de ser renovado, porque eu estou sofrendo essa aflição está abatendo sobre mim, está consumindo a minha vida, a minha energia, o meu emocional. Senhor, me ajuda diante dessa aflição. Um futuro de paz e esperança. O Senhor não prometeu que me daria um futuro de paz e esperança se eu confiasse, se eu esperasse, se eu renovasse as forças do Senhor, se eu esperasse confiadamente no Senhor. São promessas de Deus. E tantas outras. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu vou te aliviar. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e temíveis que você não sabe. E são tantas as promessas. Eu sou o bom pastor conduz suas ovelhas por pastos verdejantes e águas tranquilas. Senhor, eu estou diante dessa dificuldade, cadê o bom pastor que me conduz a pastos verdejantes e águas tranquilas? Senhor, derrama sobre mim essa certeza de que o Senhor é o meu pastor. São promessas, queridas. Você tem promessas dadas por Deus e eu não posso me esquecer dessas promessas. Então, eu reajo diante das circunstâncias, lembrando as promessas que Deus fez para mim. Não queremos, às vezes, pagar o preço de clamar, suplicar, jejuar, confiar. Amamos cantar Deus é fiel, mas temos dificuldade de colocar isso em prática. Então, eu quero lembrar a vocês que Deus tem promessas, que Ele fez promessas, e às vezes Ele fez uma promessa direta para você, através de alguém, através da palavra, através de um culto que você participou. Então, Ele tem promessa para você, para a sua igreja, e Ele tem imenso prazer em cumprir. Não tem pai que promete algo para o filho e que não queira cumprir. O nosso Deus é fiel, o nosso Deus é poderoso, e Ele, diante das dificuldades, não se esqueça que Ele tem promessas, que Ele fez promessas para você. Muitas pessoas recebem promessas, mas têm a tendência de se esquecerem rapidamente, de acordo com o vento que bate. E eu convido você a lembrar as promessas que Deus te fez, diante das dificuldades. Quais foram as promessas que Deus te fez? Nesse começo de pandemia, eu me propus a orar. Senhor, tem um salmo que contundiu meu coração assim, de forma poderosa, que fala assim, eu estarei debaixo das tuas asas, até que a calamidade se passe. E eu tenho orado, falando, Senhor, livra-nos deste mal. Não permita, Pai, que ninguém da igreja morra, ninguém da minha família morra por causa desse mal que está na terra. Então, tem promessas lá de livramento, de fortalecimento. Então, vai até Deus. Senhor, o Senhor falou que estaria me guardando debaixo das tuas asas, até que essa calamidade se passe. E eu te peço, me proteja debaixo das tuas asas. Vamos lembrar, minhas queridas, meus queridos, o que Deus me prometeu. E que estas promessas fortaleçam a sua fé diante das dificuldades, te dê um novo gás, te dê um novo ânimo, te encha de esperança e te encha de paz. Terceiro, os israelitas tiveram dificuldade de reconhecer quem é Deus.
Então, diante das dificuldades, eu te convido a entender quem é Deus, a reconhecer quem é Deus. Quem é Deus para você? Qual é a figura que te vem à mente quando pensa no caráter de Deus? Um Deus ausente, um Deus distante, um Deus que deu corda no mundo e se mandou. Quem é Deus para você? Sua mente e coração andam juntos em relação a saber quem é Deus. Às vezes eu sei que Deus é Deus, Pai, que Ele guarda, que Ele protege, mas eu acho que na minha vida não é bem assim. Nós temos que tomar posse do que a palavra de Deus diz, de quem é Deus. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, o grande eu sou, o Deus misericordioso, o Deus justo, o Deus que é Pai, o Deus que é Jeová Rafá, Jeová Jiré, o Rafá, Deus que cura, o Jiré, Deus que provê. Enfim, eu tenho que tomar posse do caráter de Deus, de quem é Deus. Perceba que as pragas e o endurecimento do coração demonstraram que o faraó e o Egito como um todo deviam sua existência à misericórdia do Senhor e não a sua esperteza em manipular a Deus como faziam com as divindades que adoravam. Deus ali se revelou como o grande eu sou. Moisés falou, mas quando chegarem lá e perguntar quem é o Senhor, o que eu vou dizer? Diga que o grande eu sou me enviou a você. Nós temos um Deus que é o grande eu sou, o Todo-Poderoso, o Deus forte, o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está conosco, que nos ajuda, que nos move. Este é o nosso Deus. No processo de endurecimento do coração do faraó, o Senhor demonstrou paciência em relação aos que mereciam condenação e usou a situação para fazer conhecida a sua ira santa, seu poder salvador e sua resplandente glória. O nosso Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. O povo de Israel, em todo o processo da caminhada para a terra de Canaã, ele foi suprido por Deus, ele agiu com todas essas coisas, com todo o poder dele, para dar a este povo, para mostrar para esse povo quem ele era. Eles foram poupados durante as pragas do Egito, eu já falei sobre isso. Nenhum do povo do Egito foi afetado. Aquela terra de Gozém, a praga passava longe daquela terra. Eu fico imaginando como pode ter sido isso. Mas todas as pragas não alcançavam o povo de Deus. Foram conduzidos, como eu já falei, nuvem os conduzia de dia e uma coluna de fogo à noite. Eles estavam andando no deserto. Pensa nisso. Como é que anda no deserto? Como é que eles vão trilhar um caminho para chegar à terra prometida no meio de um deserto? E eles foram conduzidos por uma nuvem que os conduzia de dia e uma coluna de fogo à noite. Foram protegidos. A miraculosa passagem pelo Mar Vermelho diz isso. Eles chegam diante do mar, o mar está ali, o faraó está vindo atrás, e eles não sabiam o que fazer, e Deus abre aquele mar, e eles passam. Depois, eu fico imaginando como isso aconteceu, que coisa miraculosa, Deus revelando o poder dele, o caráter dele ali, de forma tão contundente. Mas ele fez isso. Foram alimentados. Deus manda o maná, lá em Êxodo 16 fala que Deus manda o maná, e Deus manda as cordonizes, e Deus sacia, porque ele faz brotar da rocha água. Deus provê as necessidades daquele povo. A Bíblia fala que as roupas não se gastaram, as sandálias não se gastaram. Como isso? Como? A não ser um poder sobrenatural agindo ali para que aquele povo fosse poupado. Eles tinham provas reais e contundentes para saber quem era este Deus. Você conhece a trágica história do povo que saiu do Egito. Eles estão lá ouvindo Moisés pegando a lei, e eles acharam que Moisés não ia voltar mais. 40 dias Moisés ficou lá com Deus, e eles então, lá em Êxodo 32, de 1 a 6, fala que eles fizeram o bezerro de ouro. Que ingratidão! Um bezerro de ouro fizeram um Deus para
conduzi-los dali para frente. Que ingratidão, que falta de percepção do caráter de Deus, que falta de percepção de saber quem é Deus. Queridas, as dificuldades têm te levado a afastar-se de Deus, têm te levado a desconfiar do caráter de Deus, tem te levado a duvidar de quem é esse Deus. Quem é Deus quando você está passando por dificuldades? É aquele que pode agir com poder sobrenatural, é aquele que pode fazer milagres, como fez quando abriu o mar vermelho. Nós confiamos no mesmo Deus revelado das Escrituras. Nós não confiamos em outro Deus. Os que aprendem a reconhecer o Senhor, aquele que merece mais do que tudo ser honrado, são abençoados. As ilusões são dissipadas quando as pessoas tornam-se conscientes da verdadeira realidade de quem é Deus e com quem estão se relacionando. E eu te convido a refazer a sua mentalidade, se você não tem crido num Deus de poder, num Deus que é revelado nas Escrituras, que é um Deus de graça, de misericórdia. Eu te convido a refazer essa mentalidade de quem é Deus. Então, como reagimos diante das dificuldades? Quero concluir dizendo, eu gostaria de desafiar vocês, para quando estiverem enfrentando dificuldades, não se esquecesse do que Deus já fez por você até aqui. Aprenda a louvar a Deus por tudo que você é e tem. Que você continuasse firme, acreditando e tomando posse das promessas de Deus a cada manhã. Não deixe o inimigo roubar isso de você. Que você lembrasse sempre quem é o seu Deus. Que você lembrasse daquele que pode te dar esperança. Quem é que pode te dar esperança? O nosso grande e poderoso Deus. O Deus de amor e infinita graça. O Deus de perdão e de misericórdia. Era isso que eu tenho para você. Você deve se sentir impotente, talvez diante das dificuldades, diante das aflições, dos momentos adversos, momentos que aparecem, mas deve acreditar que Deus pode lhe ajudar. E eu quero renovar, na realidade, essa certeza para você. Então, quando você estiver enfrentando dificuldades, creia que Deus pode te ajudar. Ele é o Deus revelado das Escrituras, um Deus poderoso, um Deus amoroso, grande, forte. Então, eu queria te desafiar a entregar agora essa dificuldade ao Todo-Poderoso. Eu queria que você, que está me ouvindo, fechasse seus olhos, se ajoelhasse e que você pudesse contemplar a cruz de Cristo. E que você, contemplando a cruz de Cristo, você leve agora essa dificuldade diante do altar dele. E deposite lá, chama Jesus. Tenha uma imaginação santificada de Jesus ali com você. Chama ele e fala assim, Jesus, eu estou cansada de carregar essa dificuldade. Senhor Jesus, eu estou cansado de carregar essa dificuldade. Eu não sei o que fazer diante disso, Senhor. Eu não sei mais como orar, eu não sei mais como agir. Eu já esgotei os meus recursos. Talvez, Senhor, é porque eu tenho segurado essa dificuldade, mas eu quero agora deixar no teu altar. Eu quero depositar aqui ao pé da cruz, porque foi lá que o Senhor levou sobre si todas as minhas enfermidades. Foi lá que o Senhor levou sobre si todas as minhas dores. Tudo aquilo que tem me impedido de ser plena e realizada. Pleno e realizado. Eu quero deixar diante de ti agora, Senhor, e quero me livrar dessas dificuldades. Quero me livrar dessas coisas, não porque eu quero abandonar, mas é porque eu quero deixar com o Senhor e confiar que o Senhor vai me ajudar daqui para frente. Toma nas tuas mãos, me socorre, me ajude e me ajuda a redimensionar a minha visão de quem tu és, as promessas que o Senhor me fez, trazer à minha memória o que o Senhor já fez por mim, para que isso me encha de esperança e me conduza para onde o Senhor quer me conduzir. É a minha oração por vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas, queridos, que Deus os abençoe, os guarde e possa ser fortalecidos no Senhor e na força do poder dEle, para passar por estes momentos difíceis e encontrar nele graça, encontrar nele esperança,
de dias melhores. Deus as abençoe, um beijo, fique na paz.